Olá, pessoal. A pedidos de muitos de vocês, fisioterapeutas, alunos da mentoria Roots, que têm dificuldade em selecionar artigos científicos para poder basear a sua prática na boa evidência científica, eu resolvi fazer essa aula sobre como ler, como interpretar, como saber se um ensaio clínico randomizado é ou não bom, se a gente pode ou não confiar nos resultados. Primeiramente, vamos explicar o que é um ensaio clínico randomizado. É o tipo de estudo que a gente utiliza para avaliar a eficácia de determinada intervenção para determinada condição clínica, disfunção clínica em determinada população. Por exemplo, eu quero saber se um programa de exercícios X ele é ou não eficaz para tratar pacientes com dor lombar crônica. Então, tem a intervenção, tem um grupo da população e a disfunção clínica em que eu estou avaliando. E para avaliar a qualidade metodológica desses estudos, a gente utiliza a escala Pedro ou a escala Risk of Bias da Cochrane. Todas as duas avaliam a mesma coisa, eu utilizo com frequência a escala Pedro, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Está disponível aqui gratuitamente no site deles, pedro.org.au. A gente vai vir aqui em recursos e vai chegar aqui na escala Pedro e vocês podem selecionar a língua aqui para português. Eu já deixei tudo traduzido para o português para facilitar aqui o andar da nossa aula. A escala Pedro, ela é composta por 11 itens, porém, a gente só vai contabilizar na pontuação 10. O primeiro item não entra na pontuação, é mais para a gente poder saber para quem foi feito aquele estudo, em quem foi feito, melhor dizendo, o estudo, e assim a gente comparar se é ou não o nosso paciente que a gente está atendendo. Para isso, eu trouxe aqui também um artigo que foi publicado recentemente para que a gente possa fazer essa análise prática juntos, que vai sim facilitar quando vocês forem fazer suas próprias avaliações dos artigos que vocês estão querendo analisar, ler, enfim. Esse artigo aqui, vamos começar pelo título, para vocês começarem a se ambientar como é um ensaio clínico randomizado. Então, as intervenções avaliadas foram exercício e educação em neurociência da dor, e o grupo da população avaliada foram pacientes com dor crônica após artroplastia total de joelho. E aqui embaixo a gente tem justamente o tipo de estudo, ensaio clínico randomizado. Está em inglês, mas eu vou traduzindo tudinho para vocês, tá bom? O primeiro item aqui, então, da escala Pedro, como eu falei para vocês, é um item que não entra na pontuação, mas é muito importante da gente avaliar. Então, a gente vem aqui na metodologia, em participantes, e analisa quais foram os participantes que entraram nesse estudo. Então, aqui foram os participantes, eles foram selecionados nesse hospital aqui, e ele traz os critérios de elegibilidade, que foram pacientes que passaram, foram submetidos à artroplastia total do joelho, há pelo menos 12 meses ou mais tempo, e aqui tem várias outras descrições que trazem esses critérios de elegibilidade, de inclusão, como também ele traz aqui os critérios de exclusão, por exemplo, os pacientes que precisaram fazer uma segunda cirurgia por um problema na prótese. Então, sim, a gente vai ter os critérios de elegibilidade para esse estudo. O item 2 é o primeiro item que passa a ser pontuável. E aqui o item 2 é em relação a se os sujeitos foram distribuídos nos grupos de forma aleatória. Ou seja, se os participantes, eles foram distribuídos no grupo de forma sem uma intervenção, vamos dizer assim, dos participantes, dos terapeutas participantes do estudo, porque isso pode trazer um viés. Se o terapeuta souber que aquele paciente tem essa determinada condição, ele pode acabar querendo ou não querendo enviesar ele para um grupo específico. E aí a gente vai vir aqui na metodologia, na parte onde tem randomização ou cegamento, e aqui ele fala que os participantes foram randomizados, então um ponto para esse estudo, utilizando aqui um randomizador de números gerados por computador. Então, era o computador que selecionava quem ia para qual grupo, então isso faz esse estudo pontuar aí o primeiro ponto na escala Pedro, tá? Poderia ser também por envelopes fechados, enfim, tem várias formas de a gente fazer essa distribuição aleatória.
O terceiro item é se teve distribuição dos sujeitos de forma cega, ou seja, se essa distribuição não teve uma intervenção justamente do avaliador. E aqui ele fala que quem conduziu, o estatístico que conduziu toda a análise, ela foi feita de forma mascarada, cegada. Então, 3 pontos aí para esse estudo. 3 pontos não, desculpa. 2 pontos para esse estudo. O item 4 é se os grupos eles eram semelhantes no que diz respeito ao início do estudo. Então, para a gente avaliar isso, a gente vai descer aqui um pouquinho e ver aqui nessa tabela 1, normalmente é a tabela 1, se as características dos sujeitos no início do estudo, eles eram similares. E aqui a gente vê também logo no começo dos resultados que ele fala que os participantes tinham características similares no início do estudo, então mais um ponto para esse estudo. O item 5 é se todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo. Aqui vai depender da natureza da intervenção. Então, para esse estudo, foi realizado exercícios e educação em dor. Esse tipo de intervenção, ela não pode ser cegada, porque o que é um participante ser cegado? É ele não saber o que está sendo feito como intervenção. E o paciente sabe se ele está fazendo exercício ou não, como sabe quando tem uma apresentação, por exemplo, de uma aula sobre educação em dor. Então, pela natureza da intervenção, não é possível cegar. Qual é um exemplo de uma intervenção que poderia ser possível cegar? Um ultrassom, por exemplo, um TENS, porque eu posso desligar o aparelho e o paciente não sabe se está ligado, se não está ligado. Então, dessa forma, eu consigo fazer o cegamento dessa intervenção. Para esse estudo aqui, pela natureza da intervenção, não é possível. Então, a gente não faz, ele não pontua nesse item aqui. O próximo item é parecido, é em relação agora aos terapeutas. Se os terapeutas conseguiram ser ou não cegados. E também pela natureza, o terapeuta sabe se o paciente está fazendo ou não o exercício, então também não é possível cegar. Então, nesses 2 itens aqui, esse estudo ele não pode ser pontuado. O item 7 é se todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave fizeram de forma cega. Aí a gente volta aqui mais acima nos métodos, lá em cegamento e randomização, e sim, ele fala que os avaliadores dos desfechos, outcome, são desfechos, eles também foram cegados. Então, mais um ponto para esse estudo. A gente está com 4 pontos, se eu não me engano. Não é isso? O item 2 pontuou, 1, 2, 3, esses 2 aqui não pontuou, e sim, agora 4 pontos já. Vamos agora para o item 8, medições de pelo menos um resultado-chave se foram obtidos em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos. Elizabeth, como é que a gente vê isso? A gente vai lá no fluxograma, nessa tabela aqui, nesse fluxograma, na verdade, uma figura, não é uma tabela, desculpa. A gente vai ver aqui quantos participantes eles entraram na randomização, então foram 36 para um grupo aqui 36, e 33 para o outro grupo. E aqui a gente vai ter 3 tempos de análise para esse estudo. Então, teve um follow-up de 3 meses, um follow-up de 6 meses e um follow-up de 12 meses. E em pelo menos um desses tempos, 85% no mínimo dos participantes deveriam ter sido analisados, avaliados, enfim. E aqui a gente teve uma perda de participantes. Então, na primeira análise, eu tive apenas 27 participantes sendo avaliados, o que dá menos de 80%. E nesse outro grupo aqui, dá menos de 85%. Então, para esse estudo aqui, não pontua, porque a gente teve uma perda de participantes considerável. Isso aqui é importante porque, se pacientes estão saindo, deixando o estudo, pode ser porque a intervenção, ela não é bem eficiente e os pacientes se desmotivam. Ou porque adoeceram, também pode ser, vocês venham aqui, que ele fala que 2 participantes, eles perderam o interesse, 5 participantes, por questão de doença ou hospitalização, precisaram deixar o estudo. Enfim, se muitos pacientes desistem do estudo, é porque aquela intervenção não está sendo
benéfica ou eficiente. E a gente precisa saber dessa avaliação para determinar justamente a eficácia de um tratamento. Se um tratamento é bom, os participantes eles tendem a ficar, tá? Então, por isso que esse item ele é tão importante para a gente ver essa nível de eficácia da intervenção. Então, aqui ele não vai pontuar porque teve muitas perdas de participantes. Já no item 9 aqui é se houve intenção de tratar. O que isso significa, Elizabeth? Se todos os participantes incluídos, os seus resultados foram analisados. Porque se não foi analisado, se alguns dados foram deixados de fora, isso também é um risco de viés. Talvez não quiseram analisar, por exemplo, os participantes que desistiram ou que não tiveram sucesso no tratamento. Isso enviesa. Então, a gente tem que ter aqui o estudo dizendo aqui, foi incluído os 36 participantes iniciais aqui, randomizados, os 36, os resultados deles foram incluídos nas análises com intenção de tratamento. Então, não deixei nenhum dado de fora para eu não enviesar só os dados bons, vamos assim dizer, tá? Então, mais um ponto aqui para esse estudo. O 10º item é se fizeram uma comparação entre grupos, para pelo menos um resultado-chave. Onde é que a gente vê isso? Lá na tabela de resultados. Eu tive a comparação entre grupos. Então, mais um ponto para esse estudo. E aqui no item 11, eu também tive medidas de precisão, como desvio padrão, intervalo de confiança. Nessa mesma tabela, a gente vê isso. Então, aqui, ó, intervalo de confiança, que é o CI, ou IC em português, de 95%, e esses números entre os parênteses, ao lado dos resultados, é o desvio padrão. Então, mais um ponto para esse estudo. Ou seja, esse estudo, ele tem uma pontuação nota 7 na escala Pedro, é um estudo legal. A partir de 7, a gente pode confiar, pode basear nossa prática, baseado nos resultados, por exemplo, de estudos como esse, e vale a leitura. E é isso, é assim que a gente vê a qualidade de um ensaio clínico randomizado. Espero que tenha ajudado a esclarecer para vocês e que vocês possam fazer melhor seleção dos artigos e ajudar aí na prática de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!